Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos cultuando ao Senhor, conversando sobre Bíblia, conversando sobre a revelação de Deus, que é algo muito maior do que a Bíblia, né? A Bíblia, ela busca explicar de maneira humana a Bíblia, a revelação de Deus, né? Então nós estamos indo através dela, da Bíblia, a gente vai então para algo maior do que ela, que é a revelação. Se você entende a revelação, você entende toda a Bíblia, em todos os detalhes. E você fica com autoridade para dizer, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Aquela ideia, vamos falar um pouco mais de Moisés? Então, a ideia de Moisés, por exemplo, né? Deus me mandou dizer a Faraó que deixasse o povo ir. Então, aquela ideia de que Deus usou Faraó, não é? Como que dominou Faraó, para que Faraó não aceitasse, não obedecesse a Deus. Então, quando a gente conhece a revelação, né, o amor de Deus, aí então diz, não, isso aí não é de Deus. Deus jamais, né, mandaria Faraó fazer uma coisa e o próprio Deus levar Faraó a não fazer, a não obedecer. Isso, claro, não é de Deus, né? Muito claro. Mas essa autoridade está no fato de que você conhece a revelação de Deus, tá bom? Então, no Salmo 119, no versículo 96, a gente tem o texto que nos diz o seguinte: a toda perfeição, né, que eu já vi, né, eu vi limite. A toda perfeição que existe, vi limites. Mas o teu mandamento é ilimitado. Ok? Então, essa é a palavra do Salmo 119, versículo 96. A paráfrase terapêutica, para a gente, né, conhecer melhor a esse respeito, diz o seguinte: somos bem-aventurados, porque é isso que a Bíblia toda quer mostrar. Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, por seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos feito ver que todas as coisas têm seus limites, têm suas durações no tempo. Mas o mandamento amoroso do Senhor é para sempre, sem fim. É isso que a paráfrase terapêutica pode nos dizer sobre esse texto do versículo 96. Diante disso, é que então a gente lembra o seguinte: no nosso culto a Deus, né, nas nossas manhãs, nós temos conversado sobre a revelação divina. Tá? A gente pode tocar em vários temas, mas tudo voltado para essa revelação. O que é que a revelação tem como resposta para todos os detalhes que a gente tem trabalhado, mencionado, conversado, refletido nesses encontros, né? Então, saber mais sobre a revelação divina. Nessa semana, diante disso, a gente tem conversado sobre a iluminação do Espírito Santo ao mundo. É outra coisa muito importante. Dentro dos nossos egoísmos, a gente tem percebido e entendido que a iluminação do Espírito é para alguns. Não é para alguns, é para todos. Todas as pessoas. Tá? A gente vai conversar um pouquinho disso, não sei se é agora, deixe-me ver. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de conversarmos, deixa eu me lembrar aqui o seguinte: no primeiro dia, né, no domingo, a gente conversou sobre a graça é o plano salvador de Deus para todas as pessoas. Na segunda-feira, a gente falou que a unção divina nos guia a toda a verdade. Tudo isso tem a ver com essa iluminação do Espírito, tá? Então, a unção divina nos guia a toda a verdade. A unção é o próprio Espírito Santo. Terceiro, a semente de Deus, que é o Espírito Santo, não nos deixa desagradáveis a Ele. Não nos deixa desagradáveis a Deus. É o que a Bíblia diz, né? Na quarta-feira, né? Passamos a assumir a natureza de Cristo. Na quinta-feira, o Espírito nos faz novas criaturas.
E hoje a gente fala o seguinte, o resultado da presença do Espírito Santo em nós, o resultado, o fruto do Espírito em nós. O Espírito está nas pessoas em 2 estágios, tá? Em 2 estágios. Ele está no estágio indiretamente, então o Espírito está em todas as pessoas, indiretamente, né? A princípio, todo mundo, indiretamente, é alcançado pelo Espírito. O que é que isso ocorre? Então aí está, através da imagem e semelhança que todos nós fomos criados, mesmo quando já neste mundo estamos com isso corrompido. Mas essa imagem e semelhança faz com que o Espírito esteja em nós, mesmo que indiretamente. Há espaços em nós. O discernimento espiritual, religioso que as pessoas têm é por causa dessa presença indireta no coração das pessoas. Tá? Ele atua. A gente que tem a ideia de que não, ele despreza uns e ama outros. Não, ele ama intensamente todos, sem nenhuma exceção. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são sumamente importantes para o Espírito de Deus. Sumamente importantes. Né? Então é através do imagem e semelhança por onde ele convence todas as pessoas do pecado. Então é através dessa imagem e semelhança, dessa presença indireta, que ele então convence. Todas as pessoas já nascem convencidas de que são pecadoras. Né? Ele já trabalha, ele já sabe como fazer isso para que todos reconheçam isso. Aí tem assim, quando opera a mente de Cristo. Então, essa mente de Cristo também é operada de maneira indireta, né, de maneira limitada na vida das pessoas. É o que faz as pessoas discernirem entre coisas boas e coisas ruins, coisas pecaminosas e coisas não pecaminosas, coisas agradáveis a Deus ou não. Então, essa mente, né, limitada, que está dentro do imagem e semelhança, que faz todo ser humano compreender bem, né, essas situações, onde ele opera a parte inicial e atrativa da graça. Então é o projeto de Deus. O Espírito de Deus, então, vai trabalhando todo o ser humano naqueles aspectos atrativos, né, onde ele atrai as pessoas, né, para que venham ao encontro do Senhor Jesus, ao encontro de Deus. Essa é a parte indireta da presença do Espírito em todas as pessoas. Agora, tem o nível, né, tem o estágio da presença direta, real, né, no coração das pessoas. É depois da conversão, é depois que a pessoa passa pelo arrependimento, que é ele que opera, e passa pela fé, que é ele que opera. Mas a pessoa quer. É aí que está a grande diferença. Né? A pessoa se submete ao convencimento e o Espírito, então, opera essas verdades, essa conversão na vida das pessoas. Lembra? O Espírito convence, converte e santifica. Tá? Essa conversão é justamente a ação dele de nos levar ao arrependimento e à fé. Então, depois da conversão, né, do arrependimento e da fé, que ele diretamente passa a estar na pessoa. Ele faz o ambiente ser propício para a sua morada. Então, na hora que ele nos leva ao novo nascimento, que ele coloca essa fé, o ambiente, né, da minha alma, o ambiente do meu coração está agora propício. Ainda é imperfeito. Ainda tem muitos problemas, ainda tem muito pecado, ainda tem, né? Mas não foram perdoados na cruz? Pois bem, então esse ambiente se torna propício para a presença do Espírito morar na minha vida, no meu coração. Aí é o estágio direto, né? Ele está diretamente comigo, diretamente com as pessoas. Isso não quer dizer que ele ama mais essas do que as demais, não, tá? Do que aquelas que ele não está no grau completo, morando nas pessoas. Deus ama igualmente, lembre-se disso, nunca se esqueça disso, porque a nossa tendência prepotente é de acreditar que já que ele mora em mim, então ele me ama mais do que em outras pessoas. Não, ele ama igualmente a todos. E opera a nova natureza, a mente de Cristo e as regenerações na vida da gente, quando ele passa a habitar a vida da gente. E onde ele dirige, santifica,
né? E o santificar é cada vez mais nos fazer parecer com Jesus. Então essa é a ação do Espírito para que a gente faz parte da iluminação que ele opera em nós para conhecermos melhor a revelação de Deus. Não só em outras fontes, mas também na Bíblia, na palavra de Deus. Tá? Ok? Vamos aqui para falar um pouquinho sobre o verdadeiro culto a Deus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Arideia, bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Ok. Então veja. O verdadeiro culto a Deus, entre outras boas maneiras de cultuar a Deus, é apoiar ações do cristianismo pelo pobre. Pelo pobre. Pobre, quando a gente fala de pobre, a gente não fala de pobreza, a gente fala de pessoas amadas de Deus que estão à margem da vida, da sociedade, das condições, são pessoas sofredoras, né? Não estamos falando de pobreza em si, mas do que a pobreza produz na vida das pessoas. Pessoas amadas de Deus que vivem esses limites que o mundo impõe a elas. Ok? Então é isso que a gente trabalha quando fala de pobreza. Então, as ações do cristianismo em favor da pobreza. Um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus, semelhante à Igreja de Jerusalém. A gente tem esquecido muito o exemplo da Igreja de Jerusalém, porque lá tem coisas que são contrárias ao que a gente, né, tem ouvido toda hora, os ensinos que a gente tem vivido, né? Você acha que é normal no mundo de hoje, né? Aliás, o que é que as pessoas entendem daquelas pessoas que dizem que todo mundo devia ganhar o mesmo valor, ganhar a mesma coisa, comer as mesmas coisas? O que é que o mundo está falando aí que a gente está fazendo a mesma coisa, né? É comunista, é filho do cão, é coisa do diabo, é coisa do inferno. Mas era isso que a Igreja de Jerusalém fazia. Mas como o mundo aí fora não quer isso, os ricos não querem isso, então a gente aproveita, a gente fala as falas deles, né? Então quem pensa como a Igreja de Jerusalém é do inferno, é do cão, isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus, né? É o contrário. É só olhar a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Mas não. No mundo aí, se você fala que quer ser igual à Igreja de Jerusalém, você é o filho do cão. Veja a que ponto nós chegamos, né? A Mamon fala mais alto do que o texto bíblico. O amor ao dinheiro fala mais alto do que o texto bíblico. De Deus é o que Mamon fala, o que Mamon prega. Mas o que está lá no exemplo da Igreja de Jerusalém, o exemplo de Zaqueu, o exemplo, né, do que Jesus falou para o homem, para o jovem rico, aquilo não, aquilo ali é do cão, ali é do diabo. Não é de Deus. Muito bem. Então, apoiar ações do cristianismo em favor do pobre. Não é dando cesta básica, não, queridos. Não é isso, não. Isso aí é um paliativo. Mas é o que o cristianismo faz, ao contrário desse centrão, onde tem muitos se dizem cristãos que estão lá para defender o cristianismo, mas que, na verdade, estão tirando direitos dos trabalhadores, estão diminuindo o salário deles para favorecer a riqueza dos ricos. É o contrário do que eles estão fazendo. Então, o verdadeiro culto a Deus é quando você encontra alguém que está lá com uma visão para cuidar de pobre. Porque é interessante, quando o governo, quando os políticos protegem ricos, só rico ganha, pobre perde. Mas quando eles resolvem olhar para o pobre, quando resolvem solucionar o problema do pobre, os ricos ganham também. Então, por que não pensa no pobre? Não, é favorecer só o rico. Porque quando ele pensa no pobre, eles ganham, digamos que 10 milhões. Mas quando pensa só no rico, eles ganham 100 milhões. Então, é melhor ver a miséria do pobre e ganhar 100 milhões do que ganhar só 10 milhões e ver a riqueza, a melhoria do pobre.
né? Então, apoiar ações do cristianismo pelo pobre, isto é adoração a Deus. Vale mais cuidar das pessoas que estão aí carentes, defender os direitos deles, dessas pessoas, né? Tomar as dores deles. Não é dando esmola, não. Não é dando comidinha todo dia, cesta básica. Não é isso, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da gente tomar as dores deles, defendê-los. Na hora que tiver esses políticos aí trabalhando para tirar os direitos dele, agora mesmo estão querendo tirar. Quando estão querendo acabar aí, qual é o projeto agora? O projeto é assim: vamos fazer o Bolsa Família até dezembro do ano que vem. E depois ninguém sabe o que é que vai acontecer. Entendeu? Nós vamos dar muito mais dinheiro do que já estão recebendo. Mas quando chegar lá em dezembro, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Se vai continuar, se vai parar, aí vai ter que ter uma nova lei para poder continuar. Enquanto que hoje já está certo aí, não, mas já estão voltando para tirar isso. Se é para favorecer pobre, tira. Gente, é uma coisa do cão. É uma coisa do cão. E nós estamos aplaudindo. Então, quando nós apoiamos, quando o cristianismo apoia os direitos, os favores, aquilo que seja favorável ao pobre, esse é o verdadeiro culto. Aquele blá 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 que a gente faz domingo, aquilo não vale nada se a gente não usa a nossa existência para ser bênção na vida dessas pessoas, porque Deus não está atrás de bajulação para Ele, não. Deus está atrás de pessoas que sejam instrumento para abençoar as pessoas que Ele ama. Pergunte a qualquer mãe. É só isso. E Deus é muito mais do que uma mãe. Mas pergunte a qualquer mãe. Mãe, você prefere alguém bajulando o tempo todo você e maltratando os seus filhos? Ou você prefere pessoas que amam seus filhos, que cuidam dos seus filhos, mesmo que não fique bajulando você? Pergunte a uma mãe sobre isso. Qualquer mãe vai responder isso. E Deus é muito mais. Deus não está atrás de bajulação para Ele, não. Deus está atrás de pessoas que sejam bênção na vida das pessoas que Ele ama. É isso que Ele está querendo. A gente não pode fazer, volto a repetir, o exemplo dos generais de Hitler. A gente não pode repetir aquilo, não. Domingo é bajulando Deus. E na segunda-feira até sábado é matando as pessoas que Deus ama. Não, a gente não pode fazer isso, não. Isso é uma ofensa a Deus e a cada um de nós, né? Então, o culto a Deus é largarmos esse egoísmo, né, de bajulações que a gente faz, mas a gente se dedicar a amar de verdade, cuidar, zelar, defender as pessoas que Deus ama intensamente. Intensamente. Deus ama o rico e Deus ama o pobre da mesma forma, mas Deus tem um carinho especial ao pobre, porque ele é carente. Veja a parábola do rico e de Lázaro. E veja por que na parábola contada por Jesus, por que o rico foi para o inferno. E por que Lázaro foi para o céu. Olha, dá uma olhada lá no texto. Jesus falando. Tá bom? Veja lá os motivos por que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Jesus falando no texto. Não vou nem falar para não parecer que é eu que estou falando. Jesus. Olha lá. Por que na parábola o rico foi para o inferno e por que o pobre foi para o céu? Dê uma lida lá. Texto bíblico. Vamos aqui para João, capítulo 3, é onde nós estamos. Né? Estamos conversando sobre João 3. Deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar as pessoas a chegarem aqui neste tema. Né? Então, João 3, a primeira parte já falamos. Né? A segunda parte de João 3 a gente já falou também. Esse capítulo 3 é maravilhoso, é realmente o grande resumo de toda a Bíblia, tá bom? Mas agora estamos na terceira parte, o testemunho de João Batista. Então, no versículo 30, ele diz assim, é necessário, isso João está respondendo para pessoas, né, para pessoas que procuraram ele para falar, para dedurar, né, para criticar, para
para ver intriga, né? Digamos assim. Tem gente que assim, mesmo inconscientemente faz isso, né? Escuta uma coisa contra você, aí ele corre, ou porque gosta de você, ou porque quer que você fique sabendo, você precisa saber quem é fulano, fulano é falso, né? Fica nesse negócio, e aí conta para a pessoa. Isso faz muito mal. É por isso que a Bíblia fala que bem-aventurados os pacificadores, né? Quem faz esse tipo de serviço não é um pacificador. Ele quer ver o circo pegar fogo. E tem uns ainda que fala para você, aí quer ver a resposta que você vai dar para correr, para falar para o outro, olha, fulano lá falou isso e isso sobre você. Entendeu? Então, provavelmente, gente assim, olha, João, aquele que era teu discípulo, ou que andava com você, ou que você reconheceu como cordeiro, está lá na frente, ó, com os apóstolos dele, batizando pessoas. E tem muita gente indo para lá. Aí João, entre as respostas que já deu, que já vimos ontem, né, ele agora fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João tinha uma visão maravilhosa sobre o ministério dele. Maravilhosa. Ele sabia o lugar dele. Né? Ele sabia, pelo menos pelo que João Evangelista está dizendo, ele sabia perfeitamente. Olha, querido, eu quero dizer para você que é fundamental que ele cresça, é para ele crescer mesmo. Eu vim neste mundo foi para que ele cresça e que eu diminua. Maravilhoso. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tinha uma visão perfeita sobre o ministério de Jesus Cristo. Aí vem o versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra. É da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Eu sei, ele falando, eu sei o meu lugar. Eu sou daqui mesmo. Ele não, ele vem de lá. Ele é o Filho do homem. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi ele que Deus mandou para fazer essa obra. O meu papel aqui é preparar o caminho para ele. João era mais velho do que Jesus, 6 meses, pelo que o texto bíblico dá a entender. Entende? Então, João entendia no desenrolar do seu ministério, da sua vida, ele passou a entender claramente que o papel dele era facilitar, apontar Jesus, ser o tapete, né, para o ministério de Jesus Cristo. Era ele que tinha a função de apontar, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. Tá? Então tem muita coisa interessante aqui, e principalmente o fato dele saber o papel dele, o lugar dele. Né? Ele era importante no limite do papel dele. Tá bom? Muito bem. Aqui nós vamos falar sobre o que deveria nos incomodar. Ontem a gente conversou sobre o que deveria nos incomodar no mundo. Tá certo? No mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve nos incomodar no nosso país, na nossa nação. Como cristãos, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Tá? Então, em nome da fé, em nome da Bíblia, isso deveria nos incomodar. Tem algumas semanas que nós estamos conversando sobre uma música de Luiz Gonzaga, né? Vozes da Seca é o nome da música. A explicação dessa música diz assim: em 1953, o Nordeste sofreu uma das piores secas de sua história, deixando a população faminta. Luiz Gonzaga e Zé Dantas lançaram a música Vozes da Seca, em protesto contra a inércia dos governantes em relação às mazelas sofridas pela população. Tá? Então a música diz assim, eu vou cantar a primeira, a segunda, porque é muito bonita, tá? E a terceira, não é a terceira, aqui é a terceira. Deixa eu arrumar aqui para poder ficar bonitinho. Não é a terceira a gente já conversou também. Hoje seria a última estrofe que a gente vai conversar, tá? É a estrofe 4. Então vamos ver aqui.
A música diz assim, olha que beleza de música. Ela diz assim: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E a gente já conversou um pouquinho sobre essa primeira estrofe, tá? Numa primeira semana aí atrás. A segunda estrofe diz assim: é por isso que pedimos proteção a vós, missê, homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. A gente já conversou também sobre essa estrofe, tá? Aí a terceira estrofe diz assim: dê serviço a nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem, livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até os juros, sem gastar nossa coragem. Essa é a terceira estrofe e a gente já conversou. O que a gente vai conversar é essa outra aqui, belíssima também. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo nesse chão. Como vê nosso destino, Messe tem na vossa mão. Belíssimo. Isso deveria nos incomodar bastante. Como cristãos, em nome de Jesus, deveríamos perder noites sobre isto. Os nossos cultos de oração deveriam ser todos voltados para isto. Os nossos momentos de encontros deveríamos estar conversando sobre isto. Tem algumas coisas que eu botei aqui para a gente destacar. Primeiro, quem fez a música entende que deve haver vontade política. E é verdade. Sem vontade política, nada acontece. Mas quando existe vontade política, se supera tudo. Até coisas erradas acontecem. Compra de voto de deputado, que eles chamam de emendas parlamentares. Aquilo é um assalto. Aquele é um jogo. Agora mesmo estou fazendo esse negócio aí dos precatórios. Tem que sobrar pelo menos uns 10 milhões ou bilhões, sei lá, porque tem que atender aos que votarem a favor dos precatórios, daquela coisa do precatório ali. Emenda particular. Então, é vontade política. Quando existe vontade política, as coisas acontecem. Fazem coisas absurdas para que as coisas aconteçam. Então, quem fez a música entende que realmente falta vontade política para tentar resolver o problema. Não é do sertão só não, agora é geral. Fome, miséria. Estamos voltando ao chamado mapa da fome, da miséria.
mais de quase 30 milhões de pessoas e famílias saíram da miséria recentemente, mas já voltaram. E a gente continua dormindo como se nada tivesse acontecendo. Não, é a vontade de Deus, é assim mesmo. Nós somos uma vergonha. Não representamos nada do reino de Deus. Pelo contrário, a gente passa o tempo todo aqui aplaudindo esse mundo, esse sistema de mamon, essa coisa diabólica, prejudicial, malvada, perversa. A gente passa aplaudindo isso. Segundo, chuva não vem, mas água pode ir. Chuva não vem porque não tem chuva, não é o governo que vai fazer chover. Não é o governo, né? Apesar que, se tivesse vontade política, faria uma floresta aqui, e onde tem floresta tem chuva. Mas falta vontade política, né? Mas a água pode ir. Agora estamos lá com esses canais do São Francisco. Sabe aquilo ali? Não foi uma coisa do que surgiu, não. Vontade política. Alguém teve vontade de fazer aquilo e fez. Dizem que desde a época de Dom Pedro havia projetos para fazer aquilo. Havia projetos, mas não havia vontade. Aí alguém tomou a vontade de fazer. Vou fazer. Lutou, brigou, fez uma coisa, fez outra e fez. Está lá. Só faltou agora a vontade política para continuar a fazer o que já começou, o que começou. Algumas coisas estão sendo feitas e águas estão chegando pelo sertão afora. Mas ainda tem muito para fazer, mas falta vontade política. Tem vontade para fazer outras coisas, mas para isso não tem. Terceira coisa, né? Esse negócio de vontade política tem a ver com sensibilidade política, tá? A terceira coisa que tem aqui é: vai se plantar de tudo. E tem como. O Nordeste, ele é ótimo. A exemplo do que pode ser visto lá em Pernambuco, lá em Petrolina e Juazeiro. O que é plantado lá, o que há de dinheiro chegando naquela região, ali também foi vontade política, né? Teve gente que, porque nasceu naquele lugar ali, então deu, suou, mas colocou aquele lugar para progredir. Vontade política. Esse é o grande problema nosso, falta de vontade política, né? A seca vai ser evento. Aí ele coloca que quando lá estiver produzindo muita coisa e o povo estiver bem, a seca vai ser esquecida, né? Vai ser coisa da história. Antigamente aqui era assim. É a música cantando. O quarto item é: tudo está nas mãos do político. Tudo está nas mãos da política. Não tem para onde correr. A política é algo excelente, é uma coisa de Deus. Quando a Bíblia fala de, né, toda autoridade é instituída por Deus, não são as pessoas que usam a política, não, mas a política é uma coisa instituída por Deus. A autoridade aí é no sentido da função, da ação, não é das pessoas. Tem gente boa ocupando as autoridades que é da vontade de Deus, e tem gente ruim que está usando isso para outros benefícios. Não são as pessoas que foram escolhidas por Deus, mas a função, a autoridade aí é no sentido de a função, a política, não é? Os cargos políticos. Então, a política é algo excelente. A gente tem tido falas muito erradas contra a política, não é? E aí, o que é que a mídia pensa? Quando a mídia fala mal da política, né, ela está dizendo assim: olha, ninguém presta, mas na hora que aparecer a gente fala para vocês. Aí a gente fica aguardando que ela nos diga quem é que interessa. Aí, alguém do interesse dela e de quem sustenta ela, ou seja, quem tem, ela começa a mostrar como positivo. E aí a gente cai na história dela de que aquele é o bom. Entendeu? Então a mídia trabalha assim, porque a mídia, quem é o dono da mídia? Quem tem. E quem tem não vai trabalhar de um jeito que seja diferente, sem o interesse de quem tem. Então, vai mostrar, e aí a gente fica nesse desastre, um desastre após o outro, né? Porque a mídia é assim, ela não ama ninguém não, ela ama o que as pessoas podem fazer por ela.
Então, ela coloca um governante, aí aquele governante não faz, para ela tanto faz, pode tirar ele, ela aponta, mostra outro. Aí aquele também bota fora, ela já mostra outro. É quem ela quer no interesse dela. Entende? Homens insensíveis ou equivocados é que agem de maneira errada na política. Homens insensíveis ou homens equivocados é que agem, usam a política de maneira errada. Tá bom? Então essa é a música Luiz Gonzaga, né? E que nos acorda, nos chama a atenção. Deveríamos nos incomodar. O que está incomodando ele ali naqueles anos da seca, deveria estar nos incomodando hoje também, né? Passamos muito tempo pedindo, usando Deus como se fosse um Deus pagão. A gente quer Deus para os nossos benefícios particulares. Ah, Deus, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor isso, dor aquilo, Senhor, me livra disso. Essas coisas egoístas, a gente quer usar muito Deus para esses benefícios pessoais. A gente, foi passado essa ideia para a gente. Isso é a ideia do Deus pagão. O nosso Deus é um Deus do coletivo. É o Deus assim, eu só estarei bem se todo mundo estiver bem. Entendeu? É preciso que todos estejam abençoados para que eu me sinta abençoado. Eu me sinto mal se eu estou sendo abençoado e os outros não. É isso que é o espírito do cristianismo. Né? Então, nesse espírito é que a gente fica incomodado com as coisas que a gente, que essa música, inclusive, nos lembra. Tá bom? Vamos falar aqui sobre a declaração doutrinária. Ontem a gente não deu tempo de conversar sobre ela, mas tem aqui alguns aspectos sobre Bíblia, e esse momento nós estamos conversando sobre isso, que é interessante para a gente conhecer melhor sobre Bíblia, a palavra de Deus. Deixa-me ver aqui aqui. Então, veja só, o ponto de hoje, para a gente fazer o destaque. Sendo Deus o verdadeiro autor do espírito da letra. Isso aí estamos falando sobre as escrituras, tá? Sendo Deus o verdadeiro autor do espírito da letra. Deus não é autor da letra. Entendeu? Deus não é autor, não foi Deus que mandou fazer aquilo que está lá. Deus é autor do espírito, da verdade que a letra tenta traduzir lá no texto bíblico. Ok? Deus não disse para Davi, coloca aí, eu odeio os que te odeiam, Senhor. Deus jamais iria orientar um negócio desse. Deus não é autor daquele negócio, não. Ele é a cabeça de Davi dentro dos limites, dos defeitos de Davi. Não tem nada a ver com Deus aquilo ali. Tá? Deus não orientou Paulo. Coloca aí, Paulo, escreve aí. Crentes, irmãos, igreja de Corinto, pega Alexandre, o latoeiro, e entrega para Satanás. Deus não é autor disso. Deus nunca iria pensar em fazer um negócio desse. Pelo contrário, o projeto de Deus é acolher Alexandre Latoeiro e não mandar para Satanás. Agora, Deus é autor do espírito da letra, que Paulo entendeu errado e escreveu errado, que Davi entendeu errado, que Moisés entendeu errado e escreveu. Então Deus não é autor da letra, mas é autor do espírito da letra que está no texto. E foi escrita por homens limitados, defeituosos, limitados em muitos aspectos. Tá? A Bíblia foi escrita por homens limitadíssimos, preconceituosíssimos, prepotentes até os dentes. Tá? A Bíblia foi escrita por esses homens. Não são piores do que a gente, não. São homens, pessoas iguais a mim e a você. Tá? Defeituosíssimos.
mas inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Como é, então, esse negócio de inspirados e dirigidos? Eu vou ler o texto, tá? Para poder ajudar a gente a compreender. O texto está em Lucas. Esse é o texto dos textos para a gente entender o que é inspiração e como foi que foi formado o texto bíblico, tá? Então veja aqui, Lucas 1, versículo 1 e 4. Sempre tenha esse texto em mente para compreender cada texto da Bíblia. Nessa questão de inspiração, foi Deus que mandou, essas coisas todas. Então, ele diz assim: tendo, pois, muitas pessoas empreendidas, né, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram a respeito de Jesus, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Veja só, quem foi que transmitiu a respeito da vida de Jesus? Aqueles que presenciaram. Não foi Deus no ouvido de ninguém, escreve aí isso e isso, não. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Foram usados por Deus para nos falar, mas a experiência deles, o que eles viram, o que eles ouviram, né? Pareceu-me também a mim, pareceu a quem? A mim, eu, Lucas, né? Ele não está dizendo, olha, eu escrevi porque pareceu bem a Deus, ao Espírito Santo. Não, a mim, pareceu-me bem, né? Também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, eu fui lá minuciosamente saber o que aconteceu. De tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. É assim que o texto bíblico foi escrito. Quando você vê Moisés dizendo, e Moisés falava com Deus face a face, você tem que entender que Moisés escreveu exatamente como Lucas está mencionando aqui. Agora, na linguagem figurada, ele diz que ele esteve face a face com Deus. Tá? Isso porque a própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, na linguagem figurada, ou seja, de maneira íntima com Deus, é isso que o texto quer dizer. Agora, o que é essa maneira íntima? Aí vai da experiência de cada um. Não é? O que é que para Moisés é maneira íntima de estar com Deus e o que é para mim maneira íntima de estar com Deus, o que é para você maneira íntima de estar com Deus. Entendeu? Agora, ele, na maneira dele, no entendimento dele, ele tinha uma intimidade grande com Deus. E ele escreveu, aí ele coloca face a face. Mas o próprio Moisés disse que ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele disse, se você vê, você morre. Se você vê, você morre. Então ele não via. Né? Então, quando a gente estiver vendo a Bíblia, não vamos ficar fantasiando, não. Não vamos ficar criando, né, aquela coisa mística, aquela coisa sobrenatural, não. Leia Lucas e entenda o que é, como foi que a Bíblia foi escrita, cada livro e como dentro da história ela terminou chegando, os livros que chegaram, terminou chegando em nossas mãos e entendidas como livros inspirados. Tá bom? Como inspirados. Então é isso que esse texto aqui está falando, né? Sendo Deus o verdadeiro autor do espírito da letra, foi escrita por homens ilimitados, mas inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que tem lá no Facebook, que a gente pode fazer algum destaque, né? Eu tenho 5 minutos para a gente ver isso ali no Facebook. Cadê você? Material, tá aqui. Vamos ver. Tá aqui. Vamos lá para o Facebook. Deixa eu atualizar aqui o material do Facebook. Deixa eu colocar aqui na tela.
Pronto, está abrindo. Vamos aqui começar pelo culto de hoje, tá? Então tá aqui, nós temos as curtidas, né? Até agora temos a curtida de Maria Arideia, Valdeixo Lisboa. Cadê a lista toda? Valdeixo Lisboa, Alcione Almeida, Ezequiel Oliveira, Gilson Fernandes e Maria Arideia, tá? Por enquanto, esses são aqueles que já curtiram o nosso culto hoje. O dia de hoje, né? Vamos aqui ver. A gente já sabe que o mês é o mês azul. É o mês azul. O dia 5 é dia da ciência, do protético, do cinema brasileiro, do radioamador, do corpo de saúde da Marinha, do escrivão da polícia, do técnico em eletrônica e do técnico agrícola. É o Dia Nacional da Cultura da Língua Portuguesa, desde 2005. É o dia do designer e do designer gráfico. É o Dia Mundial do Inventor, do soldado que vai à guerra pela ganância de seus governos, né? Não vai lá defender nada de pátria, vai defender os interesses egoístas dos seus governantes, né? Vou defender a pátria. Inventaram essa história, eu vou defender a pátria. Não é não. É defender os interesses dos governantes, as brigas, as intrigas dos seus governantes. Aí vai lá, morre, e os governantes ficam aqui, ó nação, vamos colocar aqui a bandeira, né, pela metade, porque morreu um patriota. Patriota conversa fiada. Para defender os interesses dele. Ele quer se impor, ele quer brigar com os outros, ele quer fazer a confusão dele, e aí ele manda os abestalhados para brigar por eles. Entendeu? Abestalhados. Porque os sabidos fazem parte das Forças Armadas, né? Tem salários maravilhosos, brigam com todo mundo, se impõem, diz que ama a nação e fica defendendo qualquer um, essas coisas todas. Esses são sabidos. Os abestalhados não, vão lá para brigar, eu sou patriota. Não tem nada a ver com a pátria dele, mas ele está lá brigando para se impor, para dizer que tem, né, essa coisa toda. Então, hoje é o Dia Mundial do soldado que vai à guerra pela ganância de seus governos, né? E também de atenção para tsunamis. É o dia de atenção para tsunamis. E Dia Internacional do Gerenciamento e Gerenciadores de Projetos. Tá bom? Então, é isso aqui. A mente talibã é o banner que tem aqui. A mente talibã no cristianismo joio de todos os tempos, desde a época do primeiro século até hoje, né? E cada vez pior. O cristianismo se torna cada vez pior na mão do joio que tem essa mente talibã. A gente fica criticando o talibã lá do Afeganistão porque a gente não tem o que fazer. Mas se a gente fosse dar uma olhada no nosso histórico, não é? Na história do cristianismo, a gente ia ver que a gente já fez coisas muito piores do que os talibãs hoje estão fazendo. Aqui tem um banner da Anhanguera, né, falando sobre preço de curso, preço barato para quem quer estudar. Aqui tem um banner que é: conhece-se a árvore pelos frutos. É o que a Bíblia diz, né? E aqui ainda acrescenta assim, porque tá vendo esse monte de passarinhos indo para a árvore, né? Umas árvores atraem pássaros e vida. Umas árvores atraem pássaros e vida. Outras atraem violência e intolerâncias. Pelo fruto e pelo que atrai, a gente conhece uma árvore. Só não vê quem não quer. Né? Só não vê quem não quer. Mas quer conhecer uma árvore? Veja o que é que ela atrai. Né? Ela atrai pássaros,
ela atrai pessoas para comer fruta, ela atrai pessoas por causa da sua sombra, enfim, ela atrai. Agora, tem árvore que só atrai violência e intolerâncias. Cada um vai para a árvore que mais combina com você, né? Só não vê quem não quer. Mas a Bíblia diz, isso é normal que aconteça. E aqui tem, ó, depois eu convido você para que dê uma lida. Tem um texto aqui, pelos frutos se conhece uma árvore, tá bom? Eu não vou comentar mais porque o horário não ajuda. Aqui tem o projeto de atendimentos sociais e aqui tem o culto de ontem, né? O culto de ontem foi curtido por Ivete Espíndola, Marcos Brandão, Reginaldo Trajano e Maria Arideia. Tá bom? Esses queridos curtiram o culto de ontem. Vamos aqui então para o nosso momento de falar com Deus, de oração. Esse momento a gente tem aqui um poema e a gente vai dar uma lida nesse poema porque ele resume a nossa oração ao Senhor, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar as pessoas chegarem a este local do culto no nosso vídeo. Então vamos ver aqui. Ele diz assim: Senhor nosso Deus, louvado sejas por estar conosco aqui neste culto, por nos ajudar a compreender a tua palavra bíblica, por nos auxiliares a perceber o teu imenso e eterno amor, a tua revelação, o teu grande anseio salvador. Te agradecemos, Senhor, por tanta gente que é anjo teu, teus filhos maravilhosos que amenizam a nossa vivência, pessoas que suportam os nossos defeitos e limitações, arcanjos benignos que nos suportam as contingências. Pedimos, Senhor, que da mesma forma como são conosco, que tu nos uses a sermos aos outros teus anjos de amor, que sejamos tolerantes com os defeitos e limitações alheias, sejamos para eles teu jeito paciente, amoroso e confortador. Senhor, imploramos, como servos e discípulos de Jesus, que sejamos inconformados como verdadeira divina luz, com este mundo dominado pelo pecado, a injustiça e o mal, que com Mamon sejamos incomodados como divino sal, que sejamos como Jesus a este mundo por teu amor. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Ok, essa é a nossa oração de hoje. Os lembretes que temos aqui, na descrição deste culto, você tem o link 10, 11 e 12, que nos fala sobre a casa de apoio. Maravilhosa maneira de adorar a Deus, tá? De culto verdadeiro a Deus. E amanhã a gente vai estar conversando sobre o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, perto da gente, perto da nossa casa, na região que a gente mora, tá? Algumas coisas que devem nos incomodar. Não é levar para guerra e briga, não. É nos incomodar e querermos ajudar para resolver, tá? E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seu futuro, tá bom? Repensar seu futuro. E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor, é essencialmente amor ao próximo, amor de verdade, ao próximo, tá? Nem que a gente tenha que dar a outra face, nem que a gente tenha que andar a segunda milha, mas é amor ao próximo. E a gente nunca esqueça disso e a gente ponha sempre isso em prática. A gente fica por aqui.
eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo e que o Senhor continue abençoando você e hoje seja um dia maravilhoso na sua relação com Ele, tá bom? Deus abençoe.